Olá, seja bem-vindo à Comunica RH. Hoje tem aqui com a gente uma pessoa do Brasil, uma profissional da área da comunicação e do employer brand, que é a Andréia Espírito Santo. Andréia, muito obrigada por aceitar o meu convite. Vamos ter aqui uma conversa bastante informal e bastante descontraída. Andréia, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Muito obrigada, Cristina. Espero que nosso bate-papo seja produtivo aí para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada pelo espaço. É muito bom falar com vocês. Eu acho que a gente não está falando só para o pessoal de Portugal, mas também está falando para outras nações. Então, é muito bom falar para vocês e poder trocar uma ideia aqui sobre o assunto que eu sou especialista. Muito bem, eu sou jornalista há mais de 20 anos, né? Eu tenho experiência de mais de 20 anos na área de comunicação e comecei trabalhando em redações de revistas, de jornais, mas eu me especializei em relações com a imprensa. E disso veio um outro passo, onde eu fui buscar nas empresas trabalhar posicionamento e reputação de marcas. Por quê? Porque quando a gente trabalha em relações públicas, é o que as empresas desejam, né? Elas desejam fortalecer suas marcas, né? A sua reputação para falar com o mercado. Mas existe um passo antes disso, que é o dentro da empresa. Quando a empresa tem um bom posicionamento, valores que os colaboradores e o mercado entendem, missão, propósito, tudo isso, quando a empresa tem bem definido, a reputação dela está fortalecida, a cultura organizacional fica mais fortalecida. Então, isso extrapola os muros da empresa. Então, eu sou especialista em posicionamento de marca das empresas, né, com cultura corporativa, e dessa especialidade nasceu também uma outra. Eu sou formadora de influenciadores corporativos, estrategista de employee branding e de advocacy é, branding também. Excelente, Andréia. Então vamos falar um pouquinho de tudo. E o que eu esquecer, faço favor da Andréia também colocar aqui outros temas. Andréia, falando em marca empregadora, employer brand, eu começo por dizer, por perguntar qual a importância, né? O que faz de uma empresa ter uma boa marca empregadora? Cristina, é muito importante porque quando você precisa ir a mercado, selecionar um bom talento, a empresa olha o quê? Ela quer um especialista, ela quer alguém que gere negócios, ela quer alguém que esteja com valores alinhados ao dela, ou seja, que quando esse talento for contratado, ele vai colaborar para que a marca se fortaleça, para que os seus princípios sejam transformados em boas práticas dentro e fora da empresa. Dentro da empresa, transformando isso em produtividade, em boas relações com os colegas, em ética, ah, em transmissão dos valores chaves da empresa entre os colegas, com a liderança, né? E se for um líder, que ele vai cascatear muito bem esses valores, essa missão, todo o código de conduta, de ética dessa empresa. Fora da empresa, a garantia é que esse talento ele é o estandarte da empresa na rua. Então, ele vai saber levar as mensagens principais da empresa para esse mercado, para os clientes, ele vai conseguir fazer negócios defendendo essa reputação. Ele vai fazer negócios, não falando mal da marca, mas potencializando tudo aquilo que ela tem de positivo, fazendo boas vendas, né? Revertendo em bons negócios. Por isso é tão importante um bom posicionamento, uma cultura corporativa forte. E o que que seria essa cultura corporativa forte, né? Que bases teria que ter essa cultura? Cultura corporativa, toda empresa, é fundamental que toda empresa, quando você inicia uma empresa, a empresa ela começa alicerçada sobre algum propósito. Não é apenas uma venda de um produto, né? Ah, vou começar a produzir canetas. Tá, mas as canetas, elas ajudam alguém, elas chegam a algum ponto. Elas, por exemplo, não podem poluir ambientes. Elas têm uma série de situações para cumprir que uma empresa, quando ela começa a se formar, são códigos de conduta para que ela possa fazer bons negócios, para que ela possa se estruturar e ser produtiva e ter lucros e ter um bom posicionamento no mercado.
para que ela seja vista como uma empresa que colabora com a sociedade. Né? De nada adianta você ter uma empresa que produz produtos e que os colaboradores não sabem o que, que ela faz exatamente, quais são, o que é de valor, o que, que é a proposta de valor dela, quais são os valores, a missão, o propósito, o que, que ela impacta, o que, que ela tem que defender para a sociedade internamente. Né? Eu costumo usar uma figura de linguagem que é um pouco chocante para definir isso, mas eu vou repetir aqui. Você já viu algum vegetariano trabalhando em abatedouro? Acho que não, né? Não, que eu saiba, não. Não é muito estranho? Não seria muito estranho? Então, é exatamente isso. Quando você tem uma empresa, você tem toda uma cadeia produtiva, você tem os produtos que ela vende, você tem a forma de relacionar com os colaboradores, a forma como se relacionar com os clientes, né, com os acionistas. Então, é impossível que um vegetariano trabalhe num abatedouro, não combina. Da mesma maneira, uma empresa que tenha um posicionamento claro, que ela tenha a missão, o propósito claros, você não vai encontrar lá dentro colaboradores que não estejam alinhados com aquilo, né? Não, que discordem do produto que ela vende, do serviço que ela presta, que discordem do propósito dela, né? Da forma como ela se relaciona com a sociedade. Então, é impossível. Toda empresa que é bem estruturada tem um bom posicionamento. Todos nós podemos entender o que ela faz, como ela impacta a sociedade, impacta positivamente, como ela se relaciona com o meio ambiente, que essa questão é muito importante hoje em dia, né, devido aos acordos climáticos mundiais que nós temos, como é a operativa dela. Governança, aí você entende questões como é que ela documenta, né, as suas coisas internas, os seus documentos internos. Tem tudo isso inclui o que é um bom posicionamento de uma marca. Uhum. André, ainda falando em cultura, às vezes a gente vê as competências, né, os pilares da cultura, por exemplo, uma empresa que quer, ser inovadora, tem uma das competências inovação, espírito de equipe, por exemplo, solidariedade, se quiser ser mais inclusiva. Uma empresa cuja o propósito é ter uma boa marca empregadora, né, um bom employer brand, há alguma competência específica que tem que fazer parte da cultura, tem que se trabalhar, né? Se eu quiser ser uma empresa mais diversa, eu tenho que ter lá a diversidade, né? E inclusão como uma das competências. Há alguma coisa específica para uma boa marca empregadora? Sim, sim. Além do que eu falei para você sobre a cultura e dos valores, para uma empresa que se propõe a ser uma marca empregadora, no seu enunciado você falou muito bem sobre a diversidade e inclusão. Hoje em dia nós vivemos um ambiente de trabalho bastante diverso. Então, nós não estamos mais falando de gênero, homem, mulher. Hoje nós temos uma diversidade étnico-racial. Hoje nós falamos de diversidade de idade, né? Nós falamos da parte de deficiências físicas, nós também temos a parte de opções sexuais. Então, uma empresa diversa é uma empresa que cuida para que o seu corpo de colaboradores seja também diverso, seja uma expressão da sociedade. Né? Hoje em dia, a sociedade, inclusive, nos cobra isso trabalhar com talentos de diversas idades, de diversas etnias. Por quê? Porque isso ajuda você a impulsionar a criatividade na empresa, tá? Você fala diversas línguas com diversos públicos e todos eles representados no seu corpo de colaboradores, né? Então tem as pessoas de mais de 50 anos, os jovens de 20 e alguma coisa. Faz muito tempo eu estava gravando um podcast e o nosso operador de mesa era um menino de 17 anos, né, que domina totalmente ali aquela parte de tecnologia. Então, nós vemos pessoas pretas, nós vemos uma variedade de pessoas de outras etnias, né, os asiáticos, nós vemos também pessoas assim de variadas formações, variadas culturas. Isso é muito importante, tem sido muito importante para uma empresa ser reconhecida como marca empregadora, ou seja, ela é diversa. Também falamos sobre
experiência do colaborador. Hoje, mais do que nunca, quando você pensa em ser uma marca empregadora, você precisa proporcionar uma experiência para o colaborador, tá? Quando eu falo experiência, experiência positiva, criando um ambiente positivo, né? Desde o recrutamento até a demissão. Pode parecer estranho, né? Mas como a gente vai fazer uma demissão que seja uma jornada positiva? Existem formas, sim, da mesma forma como você no recrutamento precisa ter estratégias, né? Um posicionamento para que aquele candidato já se sinta bem-vindo. Quando ele sai da empresa, ele também precisa se sentir que ele foi útil, né? Ele também precisa sentir que aquele momento não é um simples fechar de porta, mas tem muita empresa que proporciona experiências de recolocação. Tem empresas que procuram fazer essa saída o mais humanizada possível. Isso é uma preocupação hoje em dia, proporcionar uma experiência positiva para o colaborador, desde o recrutamento, passando por toda a sua parte de trabalho até o seu desligamento, né? Seja por aposentadoria, seja porque ele está saindo, né? Passando por questões de reconhecimento, oferecer oportunidades de desenvolvimento, e aí eu falo de treinamento, de oportunidades de viagens, de rodas de conversa, de integração, ou seja, criar um ambiente saudável para que ele possa se desenvolver, né? Também é importante para você ser uma marca empregadora, é importante que se tenha uma presença online. Hoje em dia, com essas questões de rede social, não adianta mais a marca, ela não tem mais um posicionamento como antigamente que na rua, né? A gente tinha os outdoors, a gente tinha um relacionamento com ações em pontos de venda, isso não morreu, tá? Mas hoje em dia é preciso que a empresa tenha uma presença online, ou seja, ela precisa desenvolver na parte online dela, nos canais de comunicação, precisa ser uma comunicação consistente, atrativa, né? Então, um site que se dedique a carreiras, ou então uma página do LinkedIn, né? Que tantos profissionais, tem mais de 900 milhões de profissionais registrados no LinkedIn hoje. Então, existem páginas de carreira que a empresa pode formatar de uma forma atraente, mostrando aquilo que ela pode proporcionar para o colaborador, o futuro colaborador dela, né? Então, promovendo aí a cultura da empresa, né? Divulgando histórias de sucesso dos colaboradores, os seus eventos, é, proporcionando uma imagem da empresa, uma imagem atraente. O que eu tenho para oferecer para você que vai ser meu talento, né? Isso vai cada vez mais aumentar a atração de talentos, diminuir o turnover, porque a marca empregadora, o objetivo dela é ter os melhores talentos. E tendo os melhores talentos, uma vez que você contrata, você precisa proporcionar uma jornada positiva, né? Senão você não retém. E você retendo, você aumenta a produtividade, gera mais negócios e diminui seu turnover, que é o ideal, né? E não me esquecendo de nada disso, já falei aqui do desenvolvimento de carreira, do profissional e tudo, mas a gente também tem que se preocupar com a comunicação interna, estabelecer canais eficazes de comunicação para que os colaboradores se mantenham informados, para que haja transparência nessa relação da empresa, da marca, da liderança com os colaboradores, né? Para que eles possam saber das mudanças, para que eles possam ter seu reconhecimento também publicado, né? Que possa ser possam ser canais de reconhecimento. Tudo isso vai formando ali um equilíbrio daquele ecossistema e vai proporcionando um ambiente de marca empregadora, né? Ou seja, até a comunidade passa a participar. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas, por exemplo, empresas como a Natura, ela tem a página a página dela, os canais de comunicação dela, que são em redes sociais, tem uma ampla participação da sociedade, inclusive na página de vagas, né, de jobs dela. Por quê? Porque ela se tornou tão atraente, ela é uma marca empregadora que tem tantas oportunidades, e isso em todos os estados que ela está, onde tem o processo produtivo, onde tem extração de matéria-prima, ela proporciona tantas oportunidades que a sociedade busca na Natura, já vê a Natura como uma marca empregadora, como uma marca de oportunidades.
Andréia, você estava falando em aspectos bastante relevantes, realmente, cada vez mais as empresas se preocupam, né, com a questão da marca do empregador, neste universo, né, de uma busca constante de profissionais, que muitas vezes está em falta no mercado. Mas nós vemos aqui, infelizmente, alguns casos de boas marcas empregadoras e de muitas falhas ainda internas. Algumas falhas que às vezes começam até no recrutamento, né? Que às vezes já passei por situações, não pessoalmente, mas como eu faço coaching de profissionais que relatam, de que realmente tem todo um, vamos dizer, tem todo um marketing, né, da marca empregadora, e depois começa no próprio recrutamento com a primeira pessoa, né, que te recebe, ou que te entrevista, falhar ali, né, em algumas coisas, em alguns aspectos, ou porque ela não está preparada, ou porque há uma campanha muito grande, pois há um contato, né, muito grande com a organização de muitos candidatos, enfim. Não estamos falando aqui que há uma má prática, mas às vezes há um mau preparo ou não foi devidamente, né, é, é, coberta a área que vai atuar, né, que vai ter o primeiro impacto. Às vezes o impacto é tão grande, as pessoas são as mesmas, não se faz milagres, né? E nós vemos algumas situações cuja a imagem lá fora ainda não é bem aquilo que acontece quando o candidato vai colocar, ou até internamente, com uma questão de liderança. Isso também acontece muito aí. Como é que é, qual a importância, né? O que o líder tem que fazer para realmente estar atento a situações dessa? Porque nesse caso que eu citei, que foi um caso concreto, né, que o candidato se candidatou a uma determinada vaga, a empresa recebeu com pressa, fez a entrevista com pressa, esqueceu de dar feedback, ela tinha uma campanha, né, a correr, né, muito bonita. É, isso para mim, eu acho que ao meu ver, é uma falha de liderança, né? Coloca-se uma campanha, a empresa depois não acompanha tudo que é necessário, né? Não é só os indicadores lá fora, mas os indicadores aqui dentro, a performance das pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente em tudo que tem a ver com a marca do empregador. Qual o impacto do líder, né? Para a manutenção de uma cultura, né, de empresas que marcam, vamos assim dizer, né, as boas empresas para se trabalhar e na manutenção da própria marca do empregador. Olha, isso que você falou é uma coisa que preocupa muito e tem muitos debates entre os profissionais de recursos humanos, né? A forma como você recebe o talento, e como você demite, né? Como você dispensa, como eu falei agora há pouco. Quando você se propõe a ser uma empresa que é a marca empregadora, você tem um dos seus pilares é justamente treinamento, desenvolvimento e aprendizado. E isso vai em todos os níveis da empresa. A liderança, ela é primordial, é muito importante, é o pilar, vamos dizer assim, de qualquer estratégia que você tenha na empresa, desde as de comercial, a contratação. Às vezes, um profissional, um líder, é, pouco desenvolvido, com pouca visão no RH, ele compromete toda a parte de contratação, né? Ele pode comprometer a parte de desenvolvimento, por exemplo, de contratação de treinamentos, de benefícios. Então, assim, é muito importante que a empresa tenha a parte de desenvolvimento, aprendizado e comunicação muito bem, eu vou colocar aqui, azeitadas, não sei se é um termo que todo mundo vai entender, mas Sim, muito bem claras, né? Muito bem claras. Por que isso? Porque quanto mais transparentes são os processos, quanto mais você desenvolve os processos, eles tendem a ser organizados, tem os fluxos, né, dos processos, então eles tendem a ser mais bem compreendidos, né, e a comunicação tende a ser mais clara. Esse exemplo que você deu não é é um dos casos que eu já vi, mas, por exemplo, eu já vi casos em que o RH já entrou em contato com um candidato que estava empregado, disse que ia contratar, o candidato foi cumprir o aviso prévio no emprego onde estava e depois o RH falou que a contratação foi por engano. Ou seja, a pessoa não entrou na empresa e ainda pediu demissão do anterior, né? Foi bastante irresponsável.
Porém, essas pontas ficam soltas quando você tem valores, Cristina, mal definidos. Valores corporativos, princípios fundamentais que guiam as ações e as decisões dos líderes e dos colaboradores quando eles estão mal estruturados. Um desses valores, por exemplo, é o respeito. Nesse caso que eu acabei de citar, e no que você falou também, respeito é um valor que não está presente. Porque se você, o que você faz? Se você tem um valor respeito estabelecido na empresa, todos os procedimentos, todas as ações que vão, desde a liderança até os colaboradores, serão pautadas pelo valor respeito. Então, quando o colaborador, quando a liderança não entende os valores, não sabe quais são e não sabe o que eles significam, a chance de acontecer processos como esse que a gente acabou de falar é muito grande. Por quê? Porque aí as pessoas são mal, não entendem os valores, elas não se preparam, elas não podem, a liderança não pode cascatear. E quando eu falo de cascatear, eu falo não só explicar. Um líder, ele é responsável, ele é uma espécie de guardião de valores da empresa. Então, quando ele admite alguma uma pessoa na empresa, ele senta, explica, ele vê se as ações da pessoa estão compatíveis com aquilo que se pratica na empresa, né? Simplesmente fechar os olhos. Sem a liderança, sem o preparo da liderança, sem ter quem cuida também da liderança, as coisas não andam. E por que que eu falo, tem alguém que tem que cuidar da liderança? Seja o departamento de gente, seja o pessoal dos recursos humanos, tem que ter alguém que cuida da liderança. Tem que ter alguém que faça reciclagem, que garanta que essa liderança seja reciclada. Tem que ter alguém que não é porque uma pessoa está numa posição de liderança há, sei lá, 10 anos, que ele não vai passar por reciclagem, que ele não vai ser introduzido a tecnologias, que ele não vai ser introduzido a novas situações. Cabe à liderança, ela só tem condições de manter a cultura organizacional e o comportamento organizacional bem estruturado se ela também estiver preparada. Então, o papel da liderança é, vamos dizer assim, 80% do negócio. Se ela estiver bem preparada, se ela estiver alinhada com aquilo que a empresa acredita, com seus princípios, com seus valores, os colaboradores, a tendência é seguir. Né? Então, aí você não vai ver casos de, por exemplo, de assédio moral, quando você tem uma estrutura de compliance bem definida, as relações ficam definidas. Por exemplo, o fornecedor e o cliente, o colaborador não pode receber presente, sei lá, acima de X dinheiros. Né? E isso é uma forma de você estruturar uma relação, com base no quê? Num princípio de não corrupção dentro da empresa. Então, assim, quanto mais bem estruturado estiver as ações, aquilo que a empresa acredita, e aí, normalmente, Cristina, quem determina esses valores, se for uma empresa familiar, é o dono, né? É o dono da empresa. Se for uma multinacional, existem profissionais, né? Teve um fundador, esse fundador já acreditou em alguma coisa. Ele prepara os profissionais que possam cascatear isso. Então, existe quem defenda isso. Se a empresa tem os seus processos bem estruturados, a liderança vai acompanhar e vai poder, vamos dizer assim, passar adiante para os colaboradores, treiná-los e fiscalizar se eles estão praticando exatamente aquilo que a empresa acredita, dentro e fora da empresa. Andréia, eu às vezes vejo uma questão como consultora, né? Eu estou na área da consultoria, e vejo também que às vezes esses processos, né, de employer brand, que não deixa de ser o reflexo do que há dentro, passado para fora, né? Vamos assim dizer, é a imagem daquilo que a empresa quer viver ou vive internamente, muitas vezes vive, mas vive num ambiente mais fechado. O que eu às vezes noto, me corrija se eu estiver errada, porque você está no mercado e atua nesta área, eu estou um pouco mais nos recursos humanos, é que cria-se uma campanha de employer branding, muitas vezes até como uma campanha de marketing, né? Vai-se para o mercado, Uhum. esquece, né, aquilo que você disse, da comunicação, de mostrar para as pessoas, atenção, né? Não é façam bonito, é façam efetivamente aquilo que a gente prega, que aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente faz no dia a dia para a organização ser mesmo
uma excelente empresa para trabalhar. Mas olhem para fora. Por quê? Porque nós vamos atrair as pessoas. Se vocês às vezes não dão atenção para essas pessoas que vão atrair, e fica, né, só no ambiente interno, que é bom, mas esquece que temos que mostrar isso lá para fora. Fazemos uma boa campanha e esbarramos muitas vezes que a comunicação não foi tão bem feita internamente e não fizeram as pessoas vivenciar aquela campanha que está na rua, né? Enquanto o marketing vai fazer consumidor, nós vamos fazer para os nossos futuros colaboradores. Portanto, eu acho que às vezes falta, né, aqui da parte dos recursos humanos, onde normalmente está o employer branding, uma campanha interna, né, da campanha externa, né, porque as pessoas estão tão absorvidas internamente que às vezes esquece de passar isso para fora e depois a imagem não é coerente, né? Há ações que às vezes se trabalha bem aqui, chega em outra área já não se trabalha bem. Não é porque a empresa não seja boa, está ali no dia a dia, né? Não se deu a devida atenção. E não podemos dizer que estamos falando de uma campanha, né? Uma coisa é você me atender de um jeito e o ambiente ser ótimo, eu perceber, mas é aquele dia, estamos correndo. Outra coisa, isso não pode acontecer com quem está entrando, né? Porque quem está entrando é a primeira boa impressão, né? Se nessa primeira boa impressão nós falhamos por alguma questão, e eu sinto muitas vezes que falta esta venda, né? Daquilo que efetivamente vai se fazer fora para toda a organização. Isso torna-se um bocadinho complicado às vezes, porque estamos lá fora, a empresa é boa, mas depois, né, há alguma coisa que entre fora e dentro acaba não funcionando, né? Não sei se estou errada na minha abordagem, Para mas é isso, isso. não, eu não acho que você está errada, mas existe um alinhamento importante aqui. Você que é uma profissional da área de recursos humanos, é importante que você tenha que a gente possa falar sobre isso. A comunicação, ela não faz milagres, mas ela sendo transparente, e clara, para que todos entendam, ela faz milagres, né? Como eu disse para você sobre o desenvolvimento das pessoas, sobre treinamento, desenvolvimento pessoal e de especialista, a empresa que se preocupa com isso, ela proporciona oportunidades para o colaborador, né? E por que que ela passa a ser uma marca empregadora? Porque ela investe no colaborador. Ela investe naquilo que a gente chama que é um capital que é pouco tangível, mas tem estrutura de tangível. É na felicidade do colaborador. É mais difícil ainda, né? Ah, mas sim, um colaborador feliz é. Sabe por quê? Porque um colaborador feliz, com um ambiente de trabalho saudável, onde ele se sinta pertencente, ou seja, quando ele entra lá, ele fala, puxa, parece que eu estou, sem romantizar, parece que eu estou em família, né? Eu entro, me sinto à vontade para me expressar, se eu sou homossexual, sim, me sinto à vontade para me expressar, enfim. Quando a empresa ela trabalha para proporcionar uma jornada de trabalho excelente para o colaborador, ele se sente feliz, ele se sente pertencente. Então, essa parte do externo que você acaba de mencionar, aí a gente entra numa outra ponta do employer branding. Quando você tem um employer branding, ele bem feito, ele gera um automático que se chama employee advocacy. O employee advocacy nada mais é do que o colaborador muito satisfeito e se sentindo muito pertencente àquela organização, àquela marca, ele sai no mercado defendendo aquilo. Ele fala nas redes sociais dele, ele fala bem para os amigos, ele fala bem para a família, ele fala bem aonde ele vai, sem que você desenvolva isso nele, sem que você chame esse colaborador e diga, olha, fala bem da nossa marca. Não. O Employee Advocacy é uma estratégia que a gente vê brotar, a empresa vê brotar quando ela investe bem. Posso falar, a Heineken é um excelente exemplo disso. A Natura, que a gente acabou de falar aqui, também é um excelente exemplo. O pessoal da Apple também é um excelente exemplo de employee advocacy. Os colaboradores se sentem tão pertencentes que eles falam bem da marca. E a marca faz mais negócio por isso? Faz. E a marca se relaciona melhor com as pessoas, com a sociedade? Também, porque o colaborador, por se sentir pertencente, por se sentir satisfeito, ele fala das boas ações. Você sabia que a gente patrocina tal evento? Você sabia que a gente recicla resíduos, que a gente faz isso, que a gente planta árvores? Ele chama, ele convida pessoas da sociedade para participar de eventos. Ele integra a sociedade com a empresa através da reputação que ele mesmo comprou.
aquilo que ele fala bem da empresa, da marca, é um resultado daquilo que você proporcionou lá dentro. Mas isso não é possível se você não tem uma comunicação clara. Isso não é possível se você é uma empresa que não se preocupa com treinamento, com proporcionar oportunidades. E, gente, eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês que quando eu falo isso, eu não estou romantizando a questão, tipo, que a gente tem que botar tapete vermelho para o colaborador. Às vezes, com pequenas estratégias, você deixa o colaborador feliz, né? Porque existem empresas que são multinacionais que têm cacife para fazer coisas muito grandes, mas tem empresas menores, e a gente não pode esquecer que a questão da cultura organizacional e ser um employer branding também de alcançar as pequenas e médias empresas. Então, nesse caso, ela pode não ter verba para fazer um cruzeiro para os colaboradores, né? Colocar, vamos fazer um cruzeiro pela costa brasileira com os colaboradores. Ela pode não ter poder de fazer isso, mas ela pode dar outros tipos de benefício que vão encantando os colaboradores, e assim eles se sentem felizes, pertencentes daquela marca, aquela empresa, e vão defendê-la. Então, para o que você me perguntou, eu acho que é fundamental treinamento, fundamental que exista. Normalmente, isso cabe ao profissional de recursos humanos montar uma estrutura de jornada positiva, de ambiente positivo para o colaborador, e isso com relação a treinamentos, comunicação, campanhas de conscientização com relação à saúde, bem-estar, bons relacionamentos entre equipes e entre os liderados e os líderes. O RH abraçou muitas tarefas nos últimos anos. E ele também é fiscal disso aí. Então, assim, eu não sei se o que eu estou falando está angustiando os profissionais de recursos humanos, mas o que eu vejo em projetos de comunicação que eu atuo, porque eu acabo reportando para os recursos humanos, é exatamente isso. É ele que estrutura, é ele que tem que pensar e ele que tem que articular com a liderança todo esse processo. Perfeito. Agora, você falou na jornada, né, do colaborador, na experiência do colaborador, falou várias coisas, mas em poucas palavras, o que é que torna única uma jornada de um colaborador dentro de uma empresa que é uma excelente marca de empregador? Bom, essa jornada, né, essa jornada ela é pontuada. Bom, começa lá no recrutamento, né? A empresa, ela vai procurar atrair os talentos qualificados? Vai, mas ela vai procurar estruturar essas vagas, é, mostrar aquilo que ela pode, é, vamos dizer assim, no que ela pode contribuir com esse colaborador. Hoje em dia, você já deve ter visto isso em alguma matéria, tal. Hoje em dia, os jovens, principalmente esses até os 25 anos, dinheiro para eles não é tudo. Antigamente, o mercado de trabalho era o quê? Você entrava numa empresa, você ficava a vida inteira, era bonito, né? Você ficar 20 anos, se aposentar. Hoje em dia, não. Você está fazendo corpo mole. Você está 20 anos é porque você não teve capacidade para arrumar outro emprego. Hoje em dia, os jovens, as redes sociais, eles provocaram uma revolução no mercado de trabalho. Os jovens, eles não aceitam trabalhar em empresas que poluem, Cristina. Os jovens, tem jovem que é vegano, ele não aceita trabalhar onde vende carne. Ele não aceita onde você não respeita o direito dos animais, onde uma empresa não é diversa. Então, o mercado de trabalho, as pessoas, a sociedade provocou na empresa uma mudança do tipo: nós em sociedade vivemos assim, vocês também precisam se adaptar, né? Então, na parte de empregabilidade, trazer aquilo, o que que a empresa tem para oferecer de positivo para você, vai transformar você, vai desenvolver você, né? Não vai só tirar de você. Na parte de onboarding, a integração desse novo colaborador, né? Então, assim, informações, recursos, para que esse colaborador se familiarize com a cultura, com os valores, com a liderança, com os procedimentos da organização, isso é muito importante, né? Por quê? Porque facilita a entrada dele, facilita que ele se sente pertencente. Ele não pode receber simplesmente a senha do computador e sentar lá na mesa e alguém, uma semana depois, passar lá para dizer o que ele vai fazer. Não, isso tem que ser feito no onboarding. Você encanta desde lá também, né? Desenvolvimento e treinamento, como eu falei. Durante todo o processo de permanência do colaborador na empresa,
ele precisa ser útil também, não só no trabalho, mas como ele precisa participar de integrações, de congressos, de painéis, né? A gente tem feiras de negócio, tudo isso para que ele veja oportunidades de desenvolvimento das suas habilidades e conhecimentos, né? Não falo isso só no hard skills, como também falo em soft skills, né? A gente sabe que hoje em dia o colaborador não fica por muito tempo. Portanto, a gente não tem que estar preocupado em perder, né? A gente tem que estar preocupado em perder bem, né? Sair dali de uma escola, sair dali de uma empresa que deixa saudades. Porque é normal, esse ciclo é normal, saem uns, entram outros, né? Mas é super importante essa jornada. E que realmente, acima de tudo, né, o exemplo seja aquilo que verdadeiramente abraça, né, o colaborador, porque o exemplo é aquilo que de melhor a organização pode dar, né? E que seja um bom exemplo, né? Porque se for um mau exemplo, isso não não valoriza a experiência. André, o que mais você... Não, a gente fala em liderança pelo exemplo, né? Quer É. dizer, eu acho que aí já condensa tudo. André, eu queria fazer um desafio para você, porque o nosso tempo, né, é assim limitado aqui, que você apresentasse uns casos de empresas, né, bem-sucedida em termos do um bom programa de employer brand, mas que também pudesse apresentar uns casos de empresa mal-sucedida, né? Porque às vezes nos maus exemplos, às vezes a gente consegue rever situações em que realmente não queremos passar por elas, né? Portanto, esse ficou aqui o desafio para a Andrea trabalhar aqui com a gente. Pode ser um segundo capítulo, uma segunda entrevista, pode ser você gravar alguma coisa nesse sentido e mandar para a gente, para alimentar aqui um pouco mais essa rúbrica. Enfim, que a gente volte a falar nesse assunto e que traga aqui novamente esse tema com outras abordagens, porque acho que é um tema de grande importância, é um dos temas, né, das agendas, né, dos diretores de recursos humanos, né, da organização em si. Portanto, eu quero te agradecer, foi um excelente bate-papo. Fico aqui à espera de você numa próxima. Vamos combinar de que forma. E, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito a você, a quem acompanha seu programa. Espero que eu tenha contribuído com um pouco que eu falei aqui sobre a marca empregadora, sobre defesa da marca por parte dos colaboradores, né? O Employee Advocacy. E eu espero vê-los. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn para que vocês possam entrar, que é @André Espírito Santo com dois T's. Espero vê-los em breve, aqui também no canal do Comunique RH. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu tenho vários casos para falar para você, tanto de sucesso quanto de insucesso. E um deles é muito bacana, a gente analisar o Uber. Depois a gente pode analisar o caso do Uber, vocês vão gostar muito. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui pela primeira vez falar para pessoas de vários países. Espero que tenha contribuído e espero vocês para uma próxima oportunidade. Andréia, contribuiu imenso, é lógico que se fizermos aqui uma abordagem mais abrangente, né, podemos realmente voltar em temas mais específicos e trabalhar muito mais um determinado tema dentro do Employer Brand. Mais uma vez, obrigado. Então, até uma próxima. Até a próxima. E obrigado por nos acompanhar aqui pela Comunique RH. Fiquem à espera. A Andrea vai estar disponível para outras entrevistas, de forma a trazer outros apontamentos interessantes. Até a próxima. Obrigada.